A acusação que faz essa mulher é contra um policial penal no período em que ela esteve presa na penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, que fica em Uberlândia. Camila Cordeiro dos Santos deu entrada na unidade em 2021. Os abusos teriam acontecido em novembro e dezembro do mesmo ano, por pelo menos 3 vezes, na presença da parceira de cela, que também foi estuprada. Nós estávamos na cela da enfermaria, dentro da penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, e ele chegou a primeira vez se identificando como coronel, como se ele mandasse no presídio inteiro, que ele que mandava em tudo. Depois transferiram a gente para uma cela da frente, que é nomeada Cela da Geisha. É uma cela onde que acontece as torturas, onde que presos apanham. Segundo a investigação do Ministério Público, o acusado exercia a função de vice-líder da equipe, mas assumiu a responsabilidade do coordenador de bloco enquanto o titular estava de férias. Neste período, o homem teria se aproveitado da condição para estuprar as vítimas sob diversas ameaças. Ele era muito velho de casa, tinha muitos anos, e ele poderia fazer da vida do meu filho e da minha um inferno. Eu falei com ele o que estava acontecendo, e ele falou que ele tinha desejos sexuais em mim, desde a minha outra estadia na Pimenta, que essa vez eu estava para poder pagar a regressão. Eu pago pelo mesmo crime desde 2010, e ele tinha vontade de ficar comigo, que ele lembra quando eu trabalhava na cozinha da GMD, que é na cozinha do presídio, da Pimenta, e quantas vezes ele foi embora para a casa dele comigo na cabeça, aí começou a falar várias pornografias, enfiou a mão pelo buraco da cela e pegou nos meus seios. Foi quando eu repunei ele, falei que eu não estava repunei tal ato, e foi aí que começou. A primeira denúncia contra o policial foi feita no Natal, poucos dias após o último abuso. O boletim de ocorrência foi registrado como violação sexual mediante fraude. Isso porque, durante uma vistoria, uma corrente de ouro, um panetone e uma carta foram encontrados na cela onde Camila estava. A carta de 4 páginas teria sido escrita pelo acusado, onde relata intimidades da vida pessoal e o objetivo em se envolver com a vítima. O documento foi anexado ao processo. E a carta era de 4 folhas, batida no computador, falando tudo, as vontades sexuais que ele tinha comigo, as fotos que ele obrigou a entrar um telefone a me fotografar nua e me ameaçou colocar essas fotos nas redes sociais. Várias coisas, que ele me amava, falando da vida pessoal dele, pedindo perdão pelo que ele fez, mas que era a única forma de me ter, que ele já tinha desejos sexuais comigo desde a outra vez que eu estava na Pimenta, que as palavras dele são, se eu tivesse trabalhando com você na cozinha, na época que eu te via, eu tinha te pegado. Então as palavras são bem fortes que eu acho que não convém falar. Em um dos trechos da carta, o homem teria confessado que comprou um presente para Camila para que ela levasse quando saísse do que ele chama de inferno de cadeia. Ele escreve ainda que os policiais penais da unidade seriam complicados e que, caso desse algum problema, era para ela jogar no vaso. A carta ele confessa tudo, inclusive junto com a carta ele colocou uma correntinha de ouro, uma pulseira de ouro, dentro de uma embalagem, tudo, pedindo perdão pelo que ele fez. Inclusive pedindo, querendo achar uma oportunidade de arrumar presos que ajudem ele a fazer coisas erradas para ele ganhar dinheiro lá dentro. A carta fala tudo. Após a vistoria e o depoimento das 2 detentas, a direção do presídio iniciou um processo administrativo cautelar para apurar os crimes. Além da violação sexual, a suspeita ainda era que o policial teria fornecido materiais não permitidos, a entrega de um celular para que as detentas tirassem fotos íntimas e ainda o uso inadequado de uniforme durante o plantão. Em uma das ocasiões, o homem teria sido encontrado de chinelo durante a madrugada, perto da cela onde as detentas estavam. Na época, ele recebeu uma suspensão de 90 dias. Infelizmente, o enteado dele ficou como coordenador. Já era coordenador. Então, o enteado dele começou a querer oprimir, xingar, ameaçar que a gente retirasse a queixa, porque o casamento da mãe dele e do padrasto dele teria acabado depois do que aconteceu. Mesmo com o afastamento do investigado, as agressões não teriam parado. Por diversas vezes, Camila e a companheira de cela ficaram sem comida, sem água e isoladas, em um espaço que não recebia limpeza. Além disso, uma policial teria oferecido dinheiro para que as mulheres retirassem as denúncias. Diante desta situação, a Justiça transferiu as 2 para uma outra unidade prisional da região, onde elas terminaram de cumprir a pena, o que aconteceu
no ano passado. Eu era presa, mas eu não deixei meu caráter na porta. Eu entrei com ele e eu iria sair com ele, que eu não iria retirar o boletim de ocorrência. E então ele começou a negar alimentação para a gente. Quando era o plantão dele, a alimentação da gente, porque o preso tem direito a 200 ml de leite, a 100 ml de café e um pão de manhã cedo. A gente não tinha isso. Agora, com o final das investigações, o Ministério Público de Minas Gerais acusa o policial penal pelo crime de estupro. Ele pode ser julgado ainda este ano. Mas a defesa da vítima quer ir além. Os advogados acreditam que mais pessoas precisam ser responsabilizadas pelos crimes que aconteceram dentro da penitenciária. É um processo eivado de irregularidades, né, de absurdos. Né? Nós estamos falando de um processo onde um policial penal, um agente público que estava num presídio do Estado, e essas mulheres em uma cela que, sinceramente, para mim não é uma cela, é um cativeiro, né? E essas mulheres foram ali violentadas sistematicamente por esse cidadão. E depois, né? E ao invés de tomarem providência, essas mulheres ficaram há 1 ano e meio nesse calabouço, até ser resgatada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E aí sim, as autoridades, né, uma autoridade policial tomou conhecimento, e aí a partir daí houve ali um processo, houve ali um inquérito, o inquérito descambou no processo, e hoje temos uma denúncia. Temos hoje uma audiência agendada, né, já para o dia, se eu não me engano, em novembro, né, e onde nós iremos procurar toda forma de responsabilização desses atos de todas as pessoas que, ou de uma forma, ou cometeram, ou tentaram acobertar, ou tentaram impedir, ou fizeram outros atos, outros crimes, como tortura, maus tratos, né, tentativa de corromper. Então, assim, é um processo que, sinceramente, sabe, ele causa nojo. Eu busco a minha esperança que ele seja sentenciado. Da mesma forma que eu paguei pelo crime que eu cometi, eu errei, então eu paguei por ele. Então a única coisa que eu quero é que a justiça seja feita para ele também. Não é porque ele usa uma farda que ele vai passar em liso do que aconteceu.